Então, o Espiritismo é uma doutrina que nos propõe o conhecimento da natureza, mas principalmente da natureza íntima de nós mesmos, né? Por que isso? Porque se eu ficar só querendo conhecer o exterior, eu não vou arrumar a minha casa interior, eu não vou arrumar aquilo que precisa ser arrumado, porque todos nós estamos na encarnação, né, por necessidade. Eu acredito que não tem nenhum de nós aqui que está por missão, para dar lição de vida para a família. Cada um de nós ocupamos a nossa posição dentro da sociedade, dentro do seio familiar, dentro da casa espírita, mas não somos espíritos imperfeitos, e essa imperfeição requer, né, encarnações, para que com o contato mais íntimo com as dificuldades, nós vamos burilando as nossas mentes e também preparando a nossa alma a ser mais resistente, a ser resiliente diante das vicissitudes que nós vamos encontrando ao viver. E para isso nós vamos buscar a ajuda do Livro dos Espíritos, no livro 3º, né? Capítulo 12, que é a respeito do conhecimento de si mesmo. Allan Kardec, como um bom indagador, ele pergunta aos espíritos, na questão 919, qual é o meio prático e mais eficiente para aperfeiçoar-se nesta vida, resistindo à tentação do mal? E o que ele pediu, o meio mais prático, né, e mais eficiente. Qual que é o meio prático e mais eficiente para a gente aperfeiçoar-se moralmente, espiritualmente, nessa vida, resistindo à tentação do mal? Porque é muito encantador as coisas materiais, né? Os bens materiais nos dá um certo poder, e isso precisa ser reformado em nós, porque quem é detentor do poder real é Deus. Nós só recebemos algumas responsabilidades conforme a posição que nós somos colocados na sociedade. Um administrador de uma grande empresa, ele tem responsabilidade por todos os funcionários, por todo o funcionamento da empresa, mas ele não é poderoso, porque na oração do Pai Nosso, Jesus deixa bem claro: pois teu é o poder e a glória desde toda a eternidade. Então, poder e glória é só de Deus. Nós somos pretensiosos, mas nós não somos Deus. Então nós temos que estar em constante reforma desses conceitos que nos quer arrastar para o mal, porque o poder sem direção amorosa nos arrasta para o mal, né? A gente está vendo aí no mundo inteiro, principalmente nesses últimos dias, nesse último ano, né? Porque a gente está focando muito agora nesse momento na guerra do Oriente Médio, mas tem outras guerras na África, né? Guerras ideológicas que estão sendo travadas aí nesses últimos fôlegos do mundo velho. Mas é natural, nós achamos que é natural e não afligimos tanto por conta da informação que o Espiritismo nos dá. É assim mesmo, é o mal se regurgitando, tentando sobreviver no nosso planeta, e a lei impondo o abrandamento do mal, e por isso tem todas essas convulsões. Vivemos num mundo onde a população é imperfeita em tudo, e a ajuda dos Espíritos de Jesus em todas as escolas, não só no Espiritismo, é para abrandar a nossa animalidade, a nossa brutalidade, para que assim nós possamos conviver com as diferenças uns dos outros.
conviver com as nossas próprias diferenças, as nossas próprias dificuldades. E isso é que consiste em reformar. Porque a maioria de nós aqui já passou por algumas reformas na nossa casa. E poucos têm condições de mudar da casa para fazer a reforma. A gente faz a reforma com a família inteira dentro. E na nossa intimidade, não tem como a gente mudar. A gente tem que fazer a reforma com a família inteira dentro. Tem o ciúme, o pai de todos, que é o orgulho. Aí vem a dona vaidade, que é a chefe. E assim todas as nossas imperfeições. Deus e a espiritualidade, nem Jesus, nos requer que nós arranquemos isso de nós. Requer que nós domemos, reformamos e damos outra direção nessas forças que consiste dentro de nós. Então o Espiritismo vem nos dizer: ora, não desista pelas tentativas inúmeras que você tem feito para vencer uma dessas dificuldades, para domar uma dessas dificuldades. Não desista. Você vai conseguir. Persista, tenha fé, confiança, principalmente em você mesmo. Então na questão 919 ele pergunta qual que é o meio prático e mais eficaz para a gente fazer essas reformas. Conhecendo-nos, responde-nos o Espírito. Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Essa frase é tida como Sócrates, que já anteriormente da vinda de Jesus, já ensaiava, já preparava a humanidade para esse advento, para essa necessidade da reforma íntima ou reforma moral, como nós bem entendermos. O importante é entender o que é reformar. Aí Allan Kardec fala: olha, compreendemos toda a sabedoria contida nessa máxima. Então é uma palavra, uma chave assim muito bonita, né? A gente compreende que, mas a dificuldade é precisamente a de conhecer a si mesmo. Qual é o meio para chegar a isso? O que nós temos que fazer na prática mesmo para a gente chegar a nos conhecer? Aí Santo Agostinho nos dá uma longa resposta a respeito desse assunto. Ele dá a exemplificação dele, de como ele mesmo fazia isso. E a gente ensaia já essas recomendações dele. Só que a gente faz de períodos. De vez em quando, na passagem do ano, a gente faz umas promessas lá, falar: agora esse ano, é igual fazer regime, ou fazer caminhada ou academia, João? Segunda-feira eu começo, Santo Agostinho falou que não, que tem que ser todos os dias. Ele falava: fazei o que eu fazia quando estava no corpo físico. Todas as noites, quando eu deitava, depois vocês estudam esse tema, na questão 919 do Livro dos Espíritos e 919A. Ele falava que todo dia, a hora que ele deitava, depois dessas orações, ele entrava em meditação, fazendo uma revisão de tudo que ele fez, de tudo que ele pensou, de tudo que ele sentiu. E aí ele verificava o que precisava ser reformado. E ele identificava também o que já estava bom. E ele potencializava essa parte que já estava bom, para que amanhã ele fizesse melhor aquela lição, até tornar natural. Porque a virtude e o hábitos são repetições de ações nossas. Hábitos que nos denigre, que nos faz mal, ou que faz mal ao outro, é os vícios. Hábitos que nos faz bem, que ajuda o outro, é as virtudes. E isso precisa ser começado. Cedo ou tarde é preciso que seja começado. Se a gente tem
mais vícios do que virtudes, então quer dizer que se a gente tiver mais hábitos perniciosos do que virtuosos, a gente, bom, agora eu vou começar a praticar a virtude, o hábito da paciência. E aí você vai ver que vai aparecer um monte de circunstância e uma caminhãozada de pessoas ou de coisas para te ajudar a você a construir a paciência. Não vai ser fácil, é trabalhoso, né? Porque parece que tudo vai encadear para que acontece algo para você se irritar, tirar do sério, como nós dizemos. Mas isso é providencial, porque você está focado em construir a paciência, relevância, né? Então, nós podemos trocar de nome para as personalidades do nosso grupo familiar íntimo. Transformar a impaciência em paciência, o ódio em perdão, o orgulho em humildade, né? Cada um com a sua característica, cada um requer o trabalho. Requer trabalho. Não vem nada de graça. Não adianta a gente orar a Deus, pedir a Deus que me dê paciência. Ele vai te dar as circunstâncias para que você seja paciente. Os primeiros dias você vai falhar horrivelmente. Nós vamos falhar. Mas o importante é a gente não desistir. Então isso é conhecer a gente, é assumir o nosso tamanho espiritual e moral, sabendo que eu sou imperfeito, mas reconhecendo também o esforço que eu estou fazendo para vencer essas más tendências, né? Então tudo que a gente vê ou sente é resultado de muito trabalho, né? A gente vê as nossas cidades hoje bonitas, né? Algumas mais ainda, porque trabalharam mais, dedicaram mais. Enquanto que antigamente não tinha, né, muita organização no trânsito. A gente vê mesmo Rondonópolis, né? Há 20 anos atrás eram poucas ruas que tinha mão única. Tudo era mão dupla, os acidentes eram mais constantes, mesmo com aquela quantidade menor de carro que tinha naquela época. Então as coisas vão acontecendo na nossa vida, nós vamos avançando e as responsabilidades vão aumentando, né? Então vamos recorrer a um artigo que foi publicado. Deixa eu voltar aqui. Equipe de conteúdo do Espírito, né? É uma equipe virtual chamada Conteúdo Espírita. Então nós vamos achar vários artigos lá, e eu vi esse a respeito da reforma íntima e gostei bastante, né? A reforma íntima é uma das bases do espiritismo, porque não tem como a gente ser espírita sem a gente procurar a nos conhecer, saber quem que a gente é realmente, sem máscara, sem falar, não, eu sou uma boa pessoa. Você é uma boa pessoa, sim, mas também tem defeito. Nós vamos ver aqui no desenvolver desse artigo que a gente às vezes passa muita mão na nossa cabeça e aperta a fivela do companheiro. Percorrer os caminhos da doutrina espírita sem reformar o interior é como construir uma casa sem os pilares de sustentação. Então, se nós elegemos o espiritismo, deixamos outras escolas, escolhemos o espiritismo, ou reconhecemos que no espiritismo é que nós vamos ter condições para compreender melhor essa edificação,
nós temos que estudar e compreender o que essa escola tem para nos proporcionar. A edificação de si próprio é, portanto, uma prática essencial para despertar a luz que irradia o exterior. Luz que irradia o exterior. Então essa luz tem que vir de dentro. A gente fica esperando para começar a fazer essas tarefas a hora que a gente for bem sabido ou estiver lá adiante. Não é assim, porque não foi assim que Jesus tratou na sua estada aqui na terra. Ele não trouxe uma equipe pronta, ele escolheu. Se você estudar as características das personalidades dos apóstolos, nós estamos todos neles. Uns é mais bravo, mais nervoso, mais, né? Às vezes nenhum apóstolo só que você faz o estudo, você se vê em várias circunstâncias nele. E Jesus escolhe e trabalha ali diuturnamente e demora. No caso de Pedro, por exemplo, ele só vai despertar quando ele vê que ele não era grande, que ele não era poderoso, que ele era imperfeito. Quando ele nega Jesus, aí ele fala: puxa vida, eu achava que eu tinha potência para aguentar o tranco, e não tem. Esse é o primeiro passo, é uma das primeiras características para a gente reformar, é reconhecer que a gente é falho, e reconhecer também que a gente pode. Não estamos aqui no corpo físico, nessa oportunidade tão singular, é a maior e a melhor oportunidade de todos nós aqui no corpo físico, nesse momento de transição. E qual de nós às vezes tinha merecimento para estar aqui, se não foi alguém que nos avalizou? Você pode olhar na nota promissória da sua encarnação, que atrás está lá o avalista, a assinatura dele lá, ou os avalistas, que às vezes não é só um, e são detentores de grandes possibilidades. Então, o que é a reforma íntima no Espiritismo? O artigo pergunta: o que é então essa tal de reforma íntima no Espiritismo? A reforma íntima é um processo que consiste em olhar para si mesmo e mudar de dentro para fora. Eu olho para mim, eu vejo ali que eu estou sendo muito intolerante, que eu não estou tendo condições de entender o outro, e que eu estou com muita pressa, e que eu estou ansioso por conta dessa pressa minha. Aí eu vou lá, converso comigo, sento um pouquinho, mas para isso a gente tem que trabalhar, tem que estudar, porque senão a gente não vai ter recurso, não vai ter recurso para a gente ter olhos para observar isso aí. É se autocuidar, é cuidar da gente. Mas por que eu estou sentindo isso? Quantas vezes as coisas estão indo bem na nossa vida e a gente está ansioso, está nervoso? Vê se isso não é um vício, de ficar nervoso, descontente, insatisfeito. É um vício. A gente pensa que, nossa, fulano morreu, não vai para o céu porque fumava, era viciado. Será que é assim só? Será que o vício da insatisfação também vai nos dar um céu, uma tranquilidade, depois do desencarne? Você é tranquilo aqui na encarnação? Porque morreu, perdeu o corpo físico? Quem que é intranquilo? É você ou é o corpo físico? Porque se for o corpo físico, a hora que você sair dele, ele vai ficar tranquilinho, né? Nem mexe. Então não é o corpo, é a gente. Então é se autocuidar, transformar pensamentos e ações e praticar bons hábitos, a fim de melhorar cada vez mais.
Não é construir algo novo, mas sim reformar o que já existe, buscando sempre o aprimoramento, sempre melhorar, né? Quando foi feito esse móvel aqui, às vezes para aquela época ele era de última geração, era a coisa mais perfeita do mundo, mas hoje tem outros maquinários, mãos mais aperfeiçoadas, que ele ficou para trás. Então sempre reformando. Sabe quem que não muda nunca e não reforma nunca? Deus. Porque Ele é imutável, porque Ele é perfeito, é a perfeição, né? Ele é a perfeição. Então Deus não muda, nós temos que mudar para aproximar dele, dessa perfeição. Mas nós nunca vamos deixar de ter necessidade de aperfeiçoamento, mesmo quando nós chegar nas últimas classes que nós nem conseguimos imaginar. É a transformação moral na prática, né? A gente começa a não fazer as coisas, os vícios que a gente fazia porque fulano está vendo, porque, né, o outro está olhando, porque eu sou conhecido. Daqui a pouco isso vira hábito, né? O Haroldo, eu estava ouvindo o Haroldo hoje à tarde, e ele disse que um dia lá em Belo Horizonte o trânsito é daquele jeito, assim, parecido em todo lugar. Ele disse que o pessoa ali passou e deu uma fechada nele assim. Ele abriu o vidro, disse que já estava preparando a mão para dar um sinal para o cara. Aí disse que o filho dele falou: o senhor vai fazer isso mesmo, pai? O senhor está nervoso? Ele estava levando o menino para a escola. Exatamente esses gurizinhos afoito, né? Igual o Feliz, que está sempre olhando para nós. E se ele escuta suas palestras, pai? Aí disse que ele foi levantando o vidro de volta. Ele falou: aí eu estou desmoralizado, né, meu filho? A gente começa assim: eu não vou fazer isso porque eu sou espírita. Daqui a pouco você não vai fazer as coisas que você estava fazendo, nós não vamos fazer as coisas que nós fazíamos, porque já virou um hábito bom, já virou virtude. Aquilo que nós fazíamos com um vício já virou para o lado das virtudes. Allan Kardec, ele classifica quem é o verdadeiro espírita da seguinte maneira: ele não fala que o verdadeiro espírita é aquele que cumpre todas as regras que o espiritismo nos impõe, que a gente tem que ser perfeito. Ele diz assim, abre aspas: reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas más inclinações. Esforços, está falando de trabalho, de observação, de cuidado. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, o outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça para desligar-se dele, e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Nós não estava falando daquele negócio de fazer regime, eu vou começar o regime semana que vem, ou academia. É uma vontade falsa, é só da boca para fora, porque a gente nunca começa. No dia que a gente tiver uma vontade firme, nós não vamos esperar nem a segunda-feira, nós vamos começar no sábado, não é, André? Nós vamos começar no sábado, não vai ficar postergando, colocando data não, vai começar agora. Aí no artigo continua: por que fazer uma reforma íntima? Por que a gente fazer? Parece que eu estou vivendo tão bem. Allan Kardec, o codificador do espiritismo, fez inúmeros questionamentos aos espíritos que deram origem à doutrina espírita, inclusive a primeira das 5 obras fundamentais sobre o tema, o Livro dos Espíritos. Esse é um livro fundamental para a gente estar sempre com ele, lendo, estudando, refletindo, da capa a capa, que a gente já vai logo na questão número 1, não entende o contexto que está nos textos, até chegar na questão número 1. É importante que a gente estude os livros de capa a capa.
E o livro dos Espíritos não pode ficar fora dessa importância. Durante a indagação, Kardec perguntou: qual é o meio prático? A gente já viu, né? A frase dita pelo filósofo grego Sócrates remete à reforma íntima. Então ali foi o precursor para a reforma. Ou seja, a transformação requer autoconhecimento e, portanto, é uma prática fundamental na busca pela evolução espiritual. Porque se a gente só evoluir materialmente, uma parte vai ficar para trás. Por isso, esse sentimento de insatisfação geral. Porque a gente tem todo o conforto, está adquirindo as coisas que a gente quer, tem grandes possibilidades, mas aí falta as boas maneiras para viver e usufruir de tudo isso que nós temos recebido no campo da materialidade e da ciência, do desenvolvimento científico, intelectual, eletrônicos, né? Então, para que serve a reforma íntima? A reforma íntima é uma oportunidade de consciência interior e de melhoria. É a chance de reconhecer as imperfeições e trabalhar para corrigi-las. A gente vai chegar, logo de cara a gente vai dar uma olhada para nós assim, dar uma desanimada, sabe? Mas não pode desanimar não, tem que ter a vontade firme, tem que fazer o esforço para a gente domar essas más inclinações nossas. Porque se a gente olhar para a gente mesmo assim, a gente vai ver que o outro é melhorzinho que a gente. Mas não podemos desanimar, porque esse que precisa ser reformado por mim. Autocuidar. Afinal, o cultivo de pensamentos positivos, de boas ações, não se limita apenas a quem pratica. A ciência está aí falando que, devido aos nossos maus hábitos de sentir e de pensar ansiosamente, perturbados, rancor, ódio, disputa, nós estamos adoecendo mentalmente e corporalmente vai acompanhando tudo junto. Então, cuidar-se é fazer esse cultivo de pensamentos positivos e de boas ações. Quando progredimos, impulsionamos o progresso do próximo e contribuímos para um mundo mais positivo. É comum quando a gente vai enveredando por esse caminho da reformulação dos nossos conceitos, a gente fala: nossa, mas fulano melhorou, hein? Você viu como é que fulano está ficando bom? Não, é você que melhorou. Melhorou tanto que até teus olhos já é capaz de ver a beleza que o outro tem. Poderíamos dizer que a reforma íntima tem múltiplos benefícios. Ele enumera aqui 5. Número 1, criar virtudes, ajudando-nos para o nosso aperfeiçoamento. Então, desde vícios, a gente ficar cultuando vícios, aquela coisa toda, que é os hábitos perniciosos, a gente construir virtude. Nossa vibração energética, estando elevada, permite a inspiração e a ajuda de entidades nobres. Veja só, a partir do momento que a gente propõe sinceramente uma vontade firme e um esforço empreendido verdadeiro, nós vamos atrair, através da inspiração e da intuição, entidades nobres que vão nos ajudar, que estão dispostas a nos auxiliar. A reforma íntima encaminha-nos à felicidade plena, não essa felicidade vulgar. Nossa, mas eu estou tão contente que eu comprei um carro novo. Amanhã já não é novo, já passou.
Não é mais novo. Acabou aquele efeito. Agora as conquistas plenas, a felicidade plena, ela puxa hoje pisar no meu pé, da unha encravada, e eu não xinguei. Isso é uma conquista, é uma felicidade plena. As dificuldades não afetam da mesma forma. As dificuldades vão continuar existindo. Não engana que com a reforma íntima as dificuldades vão sumir. Não vão. Mas nós vamos estar animados de bons pensamentos, e nós vamos ser ajudados por entidades nobres. Isso significa, nobreza significa bondade e sabedoria. Então eles vão nos inspirar, falar: olha, isso aí você passa por aqui, ó. Você não passa por ele não, porque nós estamos animados com os bons pensamentos e boas práticas. Encontramos paz interior, que é a grande busca nossa. Não é assim que a gente fala: não, vou trabalhar enquanto é novo, para quando eu ficar velho ficar em paz. Aí você adquire um monte de coisa, fica velho, você fica doido, porque se perder aquilo. Então as coisas que nos dá uma felicidade, uma paz interior, não são as coisas exterior, são as coisas interior. Então são essas as 5. Os 5 aqui, tem mais, com certeza tem mais. Quando fazer uma reforma íntima? Reformar o íntimo não é um processo rápido. O que nós já falamos? Você viu que? E olha que nós imaginemos Pedro ali, por exemplo. Durante 3 anos Jesus estava todos os dias com ele. A hora que ele levantava para coar o cafezinho, quem já estava sentado na cozinha? Jesus, já abanando a perninha, esperando ele para tomar o café junto. Ia pescar, quem estava dentro do barco? Ia almoçar ou ia jantar, quem estava lá junto com ele? Jesus encarnado. Isso não é pouco não, gente. Isso não é pouco. E ele levou 3 anos e pouco para despertar para as reformas verdadeiras. Então ele está dizendo que não é um processo rápido, é algo que leva tempo. Por isso que a gente não pode apavorar, não pode desanimar, porque requer trabalho e tempo. O aprimoramento moral, inclusive, deve ser contínuo. Aquilo que Santo Agostinho falou na resposta do Livro dos Espíritos 919A. Ele falava que todos os dias da vida dele ele fazia esse processo. Além disso, ela começa diante da necessidade e da possibilidade de mudar e evoluir. Essa consciência é natural, sobretudo dada a descoberta da vida espiritual. Então, quando nós descobrimos a vida espiritual, conscientizamos, temos certeza que a vida continua depois do corpo físico, a gente faz esse esforço. Quando há clareza de que os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes influenciam o nosso grau de evolução, o caminho da mudança interior é consequência. Então, quando nós temos essa certeza da vida espiritual, da necessidade de fazer essa reforma, a reforma íntima é uma consequência. Dessa forma, o processo pode começar o quanto antes. Pode ser hoje, né, verdadeiramente. Como fazer uma reforma íntima? Como vimos, o fundamento principal da reforma íntima é o autoconhecimento. Após Kardec ter essa resposta dos Espíritos, ele indagou, né, que precisava, né, a gente fazer esse exercício. Ele indagou e o Espírito Santo Agostinho respondeu para ele que precisava fazer esse exercício para ter uma efetividade real na nossa vida. E aí o passo a passo da reforma íntima consiste basicamente em 3 coisas: questionar, perguntar, que nós somos proibidos por muito tempo nas religiões
tradicionais de ficar perguntando, não podia perguntar, porque era mistério de Deus. Experimentar, quer dizer, colocar em prática. Toda a nossa ciência vem dos experimentos. A nossa região aqui, nos anos 80, quando começou a plantar soja, produzia 18 sacas de soja por hectare. Hoje tem lugar aí que já está beirando 80, 90, por causa da experimentação, de experimentar o conhecimento e agradecer. Então, questionar, experimentar e agradecer. Vamos ver o que é questionar? Reflita sobre suas atitudes, emoções e desejos. Isso que eu estou sentindo está me fazendo bem? É bom deixar que as emoções tomem conta de nós? Mesmo que seja uma emoção positiva, de muita alegria, não vai fazer mal? Interrogue a sua consciência e faça um julgamento da sua conduta. Não é para perguntar para o marido não, viu? Não é para interrogar o marido, coitado do marido, chega cansado em casa não. É para interrogar a nossa consciência. Procure identificar aspectos que não esteja alinhado ao princípio do bem. Aquilo, fazer aquela... São esses fatores que precisarão de mudança. Então vai aparecer. Se a gente for sincero com a gente mesmo, vai aparecer. Por que eu não estou fazendo assim? Por que estão reclamando tanto de mim? Nesse ponto, naquele outro ponto. Por que eu não posso esforçar um pouco mais? Para criar uma harmonia melhor no ambiente que eu vivo. Então, questionar. Experimentar. A reforma íntima só acontece na prática. Se a gente praticar. Portanto, é preciso substituir hábitos ruins por boas ações. Comece experimentando mudanças menores. A gente já quer ir lá na última partilheira, né? Vamos na primeira partilheira. As pequenas mudanças, nossos pequenos hábitos. Aos poucos você conseguirá cuidar de si mesmo e poderá evoluir para transformações de questões mais complexas. Passo a passo. Nenhuma criança aprendeu a andar correndo. Primeiro ela levantou, tomou uns tombos ali, levantava de novo. Todos nós aprendemos a andar assim, né? Primeiro passo. Agradecer. Focar nas imperfeições é importante para reformar o íntimo, mas você não pode se esquecer das bênçãos da sua vida. Aquilo que nós já falamos. A maior delas é de estar aqui, nesse momento. Deus confiou tanto em nós, na nossa potencialidade, que Ele nos trouxe para essa hora derradeira. Então temos que agradecer as bênçãos da vida. Exercitar a gratidão vai ajudá-lo a encontrar motivação para continuar no caminho da evolução moral. Então nós temos tanto que agradecer, né? Na nossa casa, né? Começando pelos nossos avós. Porque tudo que tem no mundo aí, de bom hoje, a base está lá nos nossos avós. No machado, na enxada, na foice, para nos dar hoje a base para nós construir o conforto que nós estamos vivendo. Nossos pais, ajudar eles a perseverar nas boas condutas, na condução da família, para que eles não percam, não afrouxem muito o laço. Aí Chico Xavier faz 20 recomendações aqui. É como se fosse um pilar para a gente construir essa reforma íntima. Executar alegremente as próprias obrigações. Parar de fazer as coisas com raiva. Eu não gosto de lavar vazio, vai lavar vazia bicuda ou bicuda, lava mal lavado. Não. Executar alegremente as nossas próprias obrigações. Silenciar diante da ofensa.
Porque se a gente fazer o que a gente sempre fez, vai virar guerra, né? Nos ofendeu, silencia, logo passa. Depois o outro fica com vergonha. Talvez venha até pedir desculpa para nós, ou perdão, depende do tamanho da ofensa. Esquecer o favor prestado. A gente faz, né? Mas está sempre lá. Está aí porque eu fiz. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Não ficar esperando que os amigos ficam fazendo gentilezas para nós. Senão não está bom. Senão não é meu amigo. Exonerar eles disso. Não ficar cobrando isso, não. Emudecer ou silenciar a nossa agressividade. Porque dentro de nós tem uma família inteira agressiva ainda, né? Então ele está pedindo para a gente emudecer, silenciar essa nossa agressividade. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Nós estamos vendo aí, o mundo está dividido. É um tal de esquerda e direita que não acaba nunca. São todos seres humanos com pensamentos às vezes diferentes um do outro. Não precisamos nós proibir da pessoa pensar ou ser do jeito que ela acha que tem que ser, que ela também está procurando a felicidade. Não precisa a gente ser ou... É só não condenar. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Quantas vezes as nossas perguntas, né, desnecessária ou maliciosa, desencadeiam um monte de acontecimento. Depois nós ficamos sem dormir uns dias, né? Até o esquecimento. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Isso é difícil, né? A gente puxa a orelha de um filho ou de um familiar sem ficar azedo. Mas ele está falando. Treinar a paciência constantemente. A gente fazer treinamento. Se isso acontecer, se vir falando assim, eu já vou ficar quietinho, eu não vou falar nada, vou relevar, e treinando. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros, sem biografar nossas obras, nossas dores. A pessoa vem desabafar com a gente já conta umas dores muito maior do que aquela. Estou ajudando, vou contar aqui umas. A pessoa vem com a doença, a gente já fala que ia morrer uns 3 daquela doença ali. Não, ele está precisando desabafar. Não é para você jogar mais gasolina na fogueira. A gente costuma visitar um doente, chega lá e fica falando que fulano morreu daquela doença semana passada. É só a gente prestar atenção. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Veja só, buscar sem afetar, porque às vezes a gente quer ser útil demais e acaba afetando tudo. Então buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Desculpar sem desculpar-se. Não dizer mal de ninguém. Como a gente tem assunto nesse campo, né? Se uma pessoa começou a falar mal do outro ali, mas no instantinho nós temos o dia inteiro para conversar. Se a gente resolver silenciar nesse ponto, às vezes a gente passa o dia inteiro com um companheiro que convive com a gente sem conversar. E se a gente dizer que não está disposto a tocar nesse assunto, fica bicudo. Que a gente não está querendo conversar, que não sei o quê. Eu só estou comentando, é só da família. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Aquilo que eu falei, se a gente melhorar um pouco, a gente vai ver a beleza que o outro que o outro tem. Potencializar mais essa parte boa das pessoas. Alegrar-se com a alegria dos outros. Nossa, você comprou um carro novo. Era para mim ter comprado ano passado, mas... né? Alegrar com a alegria dos outros. A gente vê aquela passagem lá do casamento lá que acabou o vinho, que Jesus vai lá e transforma o vinho. A gente fala, nossa, mas Jesus foi fazer logo vinho. Ele falou. O coletor de
de impostos lá para Mateus, como que era o nome dele? Não é Mateus? Depois eu lembro. Não. Ele disse assim: você não sabe a alegria que é servir um amigo. Estava no dia da alegria, no dia do casamento. Você já pensou naquela época lá? Ou hoje, né? Você está tudo preparado, de repente acaba a energia, né? E a festa é à noite. Você imagina? E aí você vai lá e consegue alguma coisa, e você consegue religar a energia, fazer florescer, a alegria que vai ficar. E naquela época o vinho não podia faltar. E até disseram que o vinho, Levi, que era coletor de impostos, e foi chamado por discipulado, ele falou: mas Jesus, mas você foi fazer logo vinho? Ele falou: não, o problema não é fazer o vinho, o bom é fazer a alegria do outro. Não aborrecer quem trabalha. A gente costuma ficar apontando os erros que acontecem num trabalho desenvolvido. Ah, mas fulano está fazendo, você viu como é que está fazendo os trabalhos? Como é que está a direção disso ou daquilo? Então, não aborrecer quem trabalha. Ajudar espontaneamente. A gente tem que criar esse hábito. A gente só ajuda se o outro fizer ou fazer uma chantagem. Não, fazer espontaneamente, ajudar, colaborar, dividir. Estamos na época da fraternidade. Respeitar o serviço alheio. Se não ficou bem feito, né? Respeitar. Se ficou bem feito, elogiar. Reduzir os problemas particulares. Aqui nós falamos. Se eu tenho muitos problemas e eu vou visitar alguém que tem problema, ou recebo alguém que quer confessar os seus problemas, eu reduzir os meus. Se eu tiver que falar deles, menos. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Essa última parte aqui, ela é assim, fundamental para a exemplificação. Porque a gente, quando o outro está doente, a gente vai lá, ajuda, e aí quando a gente adoece, que não tem ninguém que nos ajude, a gente fica reclamando, fica cobrando, aí coloca a perder tudo aquilo que a gente construiu às vezes. Então, no momento do testemunho, a gente lançar mão dessas recomendações, na hora da doença, na hora derradeira, a gente dá um bom testemunho, com muita paciência, com muita resignação e agradecimento a Deus pela vida, porque a nossa saída do corpo, às vezes, dói um pouco, mas é o processo. A nossa entrada também doeu, nós só não lembramos, mas doeu, por conta das nossas imperfeições. No dia que a gente vencer, reformar todos esses nossos vícios, tudo será ameno. Nós vamos viver, às vezes vivemos num mundo como o nosso, às vezes vamos ser chamados para um mundo igual ao nosso, em missão. Muitos, ou todos aqui um dia serão espírito crísticos, mais cedo ou mais tarde seremos. Nós vamos ser convidados em missões grandiosas, como a do nosso Cristo, Jesus. E nós vamos viver num mundo onde tem tudo, e a gente vai deitar tranquilamente e viver em paz, como Ele, exercitando tudo aquilo que Ele já tinha espontaneamente na sua vida. É esse o grande objetivo do Evangelho. Criar condições para nós, juntamente com o Espiritismo, da gente habituar com as virtudes, para que elas sejam espontâneas em todos os momentos da nossa vida. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê muita força para que a gente tenha uma coragem efetiva para enfrentar as nossas dificuldades e colocar em prática os ensinamentos que Jesus e os Espíritos nos propõem. Deus nos abençoe.